Que a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e por sobre toda a sua família. E aqui estamos nós para mais uma oportunidade de bênção na presença de Deus, para trazer para você uma reflexão, algo vivo e poderoso da parte dos céus, que com certeza será muito grande, será muito abençoador da parte de Deus, realmente para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. E você, como é que está? 100%? Está tudo em paz? Eu espero que você esteja bem, eu espero que a sua casa, a sua família, que todos estejam debaixo das mãos poderosas do Altíssimo Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Olha, inclusive eu quero neste momento realmente cumprimentar toda a nossa equipe de moderação que já está se chegando, a nossa irmã Cris Kellen, a nossa irmã Carmen Sara, a nossa irmã Maria Gomes, nosso irmão Cícero Antônio. Deus abençoe a todos, a nossa irmã Nice Nascimento. Gente, vamos para cima. Compartilhe essa programação, em nome de Jesus, nos acompanhe até os minutos finais, porque vai ser extraordinário aquilo que eu quero te mostrar. Olha, gente, nessa oportunidade eu tenho uma reflexão muito importante para trazer para você, mas antes disso eu quero te pedir encarecidamente para que você possa compartilhar essa programação. Compartilhe com seus amigos, parentes, familiares, todos aqueles que te cercam, porque o tema de hoje que eu quero meditar com você é algo muito importante. Realmente nós estamos no tempo do fim. Nós estamos nos últimos dias da Igreja de Cristo na face dessa terra, não tem como negar, os acontecimentos estão aí, os sinais estão realmente acontecendo, estão nos alertando para que nós possamos saber que o Senhor Jesus está às portas, que o retorno de Cristo está próximo, cada vez mais eminente, e todos os sinais dos fins dos tempos já estão acontecendo. Inclusive, nessa oportunidade, eu quero trazer para a nossa reflexão um assunto que foi tratado na semana passada através de uma programação que foi idealizada por nós, mas essa programação, não sei se você percebeu, ela foi retirada da página. Ela foi retirada da página para que nós pudéssemos fazer algumas edições e não termos problemas com a plataforma. Na quarta-feira passada eu trouxe essa reflexão a respeito do assunto do bebê reborn, esse assunto que tem sido muito falado nos últimos dias, nas últimas semanas, algo estarrecedor que tem acontecido dentro das casas, nos seios das famílias. Essa programação foi feita, logo após ela foi retirada do canal, você pode procurar, você não vai encontrar essa programação. Após algumas edições eu quero apresentar ela aqui para você, só aqui nesse momento você vai conseguir ver essa programação e eu quero dar continuidade nesse assunto para alertar você, porque gente, olha, é muito sério, é muito importante. Algumas pessoas talvez, quem sabe, vão concluir e vão pensar da seguinte maneira: mas pastor, é só uma boneca de plástico, é só uma boneca, algumas delas são de borracha, inofensivo e tal. Mas, gente, o problema não é o objeto em si, o problema é a supervalorização que a sociedade moderna está trazendo em cima de algumas práticas que são totalmente contrárias aos padrões das Escrituras e que nos demonstra realmente que os tentáculos do sistema que já está implantado neste mundo está evoluindo cada vez mais. Tudo isso faz parte do sistema que já está implantado. O sistema que será responsável por apresentar o homem da iniquidade, o sistema que será responsável por apresentar aquele que será o anticristo que se levantará contra o povo de Deus. Então, eu quero abordar esse assunto com você, por isso eu te peço em nome de Jesus, convide o máximo de pessoas que você puder. Enquanto isso, eu já vou fazer uma oração pedindo para Deus te guardar a sua casa, guardar a sua família. Enquanto isso, você ora comigo e após a oração, você faz esse trabalho de curtir, de deixar o like, de proceder com os compartilhamentos lá no grupo da família, no WhatsApp, no Facebook, no teu perfil, aonde você puder, e eu tenho certeza que a graça de Deus vai te alcançar. Feche os seus olhos, vamos orar para a glória do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai, Senhor, nesta hora, eu apresento a Ti em oração a vida deste homem, a vida dessa mulher que está me acompanhando. Senhor, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos para a vida dessa pessoa, para casa, para a família. Guarda este Teu filho, guarda essa Tua filha, ó Deus, desses tempos atuais que nós estamos vivendo, as aberrações,
os sinais que nós podemos interpretar, que são aqueles que irão anteceder a volta do Senhor Jesus Cristo à terra. Pai, eu peço a Ti, guarda este homem, protege essa mulher, no nome de Jesus, que a Tua graça e que as Tuas mãos poderosas estejam estendidas para a vida de todos. Assim oramos em nome de Jesus. Você que crê e recebe, eu gostaria que você dissesse amém e graças. Amém, gente? Olha, eu quero apresentar então para você parte desse vídeo, dessa reflexão. Acompanhe até os minutos finais, não vá embora não, porque é muito importante. Eu tenho certeza que vai servir para edificar a sua vida espiritual e para preparar você diante dessa grande avalanche, diante desses delírios sociais que estão acometendo a sociedade moderna dos dias atuais. E tudo isso nós sabemos que são cumprimentos de profecias bíblicas. Mas acompanhe aí comigo até os minutos finais e eu tenho certeza de que Deus vai te abençoar. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2, é onde nós vamos meditar no texto bíblico. Veja só, preste atenção. Olha o que diz. Mas o Espírito expressamente diz, Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém, gente? Até aqui eu quero realizar com você a leitura do texto bíblico. Você que está me acompanhando, entenda. Inclusive eu quero saudar aqui nos minutos iniciais dessa programação a nossa equipe de moderação, a nossa irmã Maria Gomes, a nossa irmã Cris Kelly e todos os demais que nos acompanham, que nos ajudam sempre na equipe de moderação, a irmã Carmen Sara. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que as mãos poderosas possam estar estendidas uma vez mais para a glória de Deus. Gente, esse texto do apóstolo Paulo, escute bem, esse texto do apóstolo Paulo, registrado na carta que foi enviada a Timóteo, ao obreiro, ao pastor Timóteo, realmente ela traz alguns detalhes muito importantes sobre aquilo que nós precisamos entender no que diz respeito ao tempo atual em que estamos vivendo. E para entender a dinâmica do tempo atual, você precisa também compreender o que estava acontecendo lá atrás, quando o apóstolo Paulo enviou essa carta para Timóteo, registrada aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Naquele tempo, muitos falsos mestres estavam disseminando heresias, estavam disseminando costumes e práticas enganosas no seio da igreja, no meio da sociedade. E o apóstolo Paulo, enviando essa carta, ele trazia um alerta a Timóteo para que Timóteo pudesse estar a par do lado espiritual daquilo que estava acontecendo. E Paulo também, algumas palavras adiante, ele orienta Timóteo a ser firme diante dessas pessoas, desses falsos mestres, e combater frontalmente todas as heresias, todos os ensinamentos enganosos, as doutrinas humanas que aqueles falsos mestres estavam tentando implantar dentro da igreja, obviamente enviados pelo mal para distanciar as pessoas da verdade que é embasada na palavra de Deus e que nos apresenta a revelação maior, que é o Senhor Jesus. E dentro dessa dinâmica, gente, Timóteo, ele se posiciona por intermédio das cartas de Paulo, e nós vemos que tudo isso estava embasado em um conjunto de práticas e doutrinas que eram prejudiciais ao povo de Deus. E não só ao povo de Deus, mas diante de toda a sociedade. Eu não sei se você tem visto aí nos últimos dias, nas últimas semanas, o assunto relacionado aos bebês de plástico, aos bebês de borracha, que tem tomado um espaço terrível diante da vida das pessoas que realmente têm se ocupado dessa prática, têm se ocupado desse costume, se assim podemos dizer, dessa nova arte, dessa nova teoria, e realmente tem equiparado esses, digamos assim, esses pedaços de plástico
a seres humanos que sentem, seres humanos que choram, seres humanos que se alimentam. Eu não sei se você tem visto isso aí nos últimos dias na internet, mas eu quero trazer um vídeo aqui para te mostrar o quanto é sério esse assunto, gente. As pessoas, algumas vão dizer, mas pastor, nós não podemos espiritualizar tudo. E eu concordo com você, é necessário encontrar o equilíbrio dentro daquilo que é e dentro daquilo que não é, com base nas Escrituras Sagradas. Porém, quando você se depara com certas práticas humanas que vai além do razoável, no sentido de trazer comprometimento, engano, no sentido de levar as pessoas a uma falsa sensação, embasado naquilo que não faz parte da realidade, automaticamente o alerta vermelho de quem conhece a Bíblia e as Escrituras Sagradas, o alerta vermelho precisa começar a soar, gente. Porque a palavra diz que, conforme o texto que nós lemos aqui, nos últimos tempos, nos últimos períodos, as pessoas elas se apostatariam da fé, ou seja, elas iriam se afastar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E as doutrinas de demônios, escute bem, as doutrinas demoníacas, quando elas são implantadas no coração humano, elas possuem apenas uma única finalidade, que é enganar, em primeiro lugar, e em segundo lugar, destruir a vida das pessoas. E é justamente isso que está acontecendo, conforme eu estou te falando, dentro desse assunto, desses bonecos de borracha. É assim que eu vou chamar, para não correr o risco da plataforma bloquear alguma parte do vídeo e você ficar impedido de ter acesso a essa informação. Mas eu quero te mostrar aqui um vídeo muito importante. Eu tive que desfocar algumas imagens, porque não sabemos como a plataforma vai enquadrar esse tipo de assunto, se vai enquadrar como um boneco de borracha ou se vai enquadrar realmente como um bebê de colo, não se sabe, mas por via das dúvidas você vai perceber que está um pouco desfocada as imagens, mas vai dar para você ouvir e ter ciência em relação àquilo que está sendo falado. Vamos ver o vídeo, preste sua atenção, olha o que diz. Como a moda dos bebês reborns revela uma sociedade doente. O que estamos vendo é simplesmente assustador. Mulheres fazendo parto, festa de aniversário e encontro no parque de mães de bonecas. É isso que viramos? Adultas brincando de boneca como se tivéssemos 8 anos de idade? Querem sentir o prazer de ser mãe, mas sem a dor, sem a entrega e sem a responsabilidade. É maternidade de mentira. É gente emocionalmente instável, que deposita amor, afeto e até apoio emocional em um boneco. Já enquanto isso, do outro lado, crianças reais são abandonadas, sem fralda, sem assistência e sem dignidade. Olha a realidade do que esse vídeo está dizendo, gente, preste atenção. Enquanto por um lado, alguns valorizam um pedaço de plástico com tinta e que se assemelha por conta da arte que é realizada em desenho a um ser humano, enquanto pessoas valorizam esse tipo de arte, se assim podemos chamar, por outro lado, existem aqueles que estão famintos, existem aqueles que estão necessitados, existem aqueles que, se fossem alcançados pelos recursos que são empregados nessa suposta arte, provavelmente teriam a sua fome saciada, os seus pés calçados e uma melhor qualidade de vida. Mas vamos continuar vendo o vídeo. É uma situação que eu digo a você, chega a dar pena, e porque é uma situação inaceitável, o ponto em que a humanidade chegou nos dias atuais. Mas vamos continuar vendo o vídeo. A boneca tem quarto montado, berço personalizado e até certidão de nascimento. Já o bebê de verdade dorme no chão do hospital ou numa calçada qualquer. Humanizam um pedaço de borracha e desumanizam bebês reais ainda no ventre de suas mães. Choram por bonecas, mas defendem com orgulho. Uma sociedade que protege um objeto, mas despreza a vida humana. É a geração que quer o bônus da maternidade, mas rejeita o ônus. Não quer casar, não quer ter filhos, mas quer ser mãe. Mãe de pet, mãe de boneca, mãe de qualquer coisa, menos de gente. Quer sentir amor, mas sem renunciar. Quer cuidar, mas sem abrir mão de nada. É egoísmo disfarçado de sensibilidade.
Essa é uma verdade extraordinária e fantástica, gente. A verdade é que a maioria das pessoas que se dedicam a essa prática, elas querem sentir a sensação, conforme dito aqui por esse depoimento dessa pessoa, elas querem sentir a sensação de serem mães, mas não querem realmente se comprometer com a renúncia que essa posição exige. Você entende o que eu estou te falando? Porque é muito fácil você se tornar, talvez, quem sabe, o tutor, o genitor de um pedaço de borracha que tem um equipamento eletrônico e que faz com que esse pedaço de borracha solte lágrima, faz com que esse pedaço de borracha solte algo parecido a fezes humanas, faz com que esse pedaço de borracha, em certas horas do dia, imite o choro de uma criança de verdade. Então, assim, é um arcabouço de ilusionismo, é a implantação, aliás, melhor dizendo, é a implantação de um ilusionismo que faz com que uma pessoa experimente a sensação de ocupar um cargo, né, de ocupar uma posição, mas, por outro lado, não exige dela a renúncia necessária, a entrega, o investimento moral que aquela posição irá exigir daquele que está ocupando essa posição e essa conduta de vida. Você que é mãe, você que é pai, você que está me acompanhando, você sabe o quão penoso foi, talvez quem sabe até aqui, o quão dificultoso foi você criar o teu bebê, chegar ao nível de criança, depois adolescência, e criar e preparar para a vida. Existe esforço, gente, exige renúncia, exige entrega, mas, conforme você está vendo no vídeo, inventaram uma nova via, inventaram um atalho para que uma pessoa possa experimentar essa sensação sem ter que se comprometer com as decorrências, sem ter que se comprometer com a renúncia que é exigida de pessoas que realmente ocupam a posição de genitor, de responsável, seja como daqui a pouco vão inventar a avó de um boneco de borracha, vão inventar o avô de um boneco de borracha, mães e pais já inventaram, conforme você está vendo no vídeo. Enquanto isso, outras, nem se pode dizer outras, né? Mas enquanto isso, crianças verdadeiras estão padecendo a míngua, estão passando fome, necessidade, sem ter o que vestir, né? Sem saneamento básico, sem educação. E você não precisa ir fora do Brasil para você ver isso. É só você realmente visitar as regiões dos estados mais pobres. É só você visitar a região da Amazônia, os ribeirinhos, sabe? Pessoas menos favorecidas. Você vai ver que a fome ela é existente no nosso país e mais perto do que nós podemos imaginar. Inclusive, você vê diariamente, por intermédio dos vídeos que nós publicamos, dos trabalhos humanitários que nós fazemos, das causas que nós realmente lançamos dentro da obra que nós idealizamos, crianças que realmente estão em condições subhumanas. Em contrapartida, existem pessoas valorizando um boneco de plástico, um pedaço de borracha, como se fosse um bebê verdadeiro, como se fosse um recém-nascido. Mas vamos continuar vendo o vídeo. E sabe o que é mais absurdo? Que até no Dia das Mães exaltaram esse tipo de coisa como se fosse uma maternidade legítima. Não é e nunca foi. Ser mãe é formar gente, é criar caráter, é sustentar no colo e na alma. Não é um joguinho de faz de conta. De coisas a gente é dono, de animal a gente é tutor, mas de criança, essa sim, a gente é pai e mãe. Se isso também te revolta, compartilhe esse vídeo, porque enquanto o mundo brinca de ser mãe, a infância real e a vida inocente continuam sendo esquecidas e descartadas. Essa é que é a verdade, gente. Essa é que é a verdade. Enquanto o mundo brinca de ser mãe, de ser pai, existem crianças que estão à margem da sociedade sem ter o mínimo necessário para sobreviver. E o que é isso, o pastor, você vai se perguntar? Literalmente, é o fim dos tempos. Literalmente, nós estamos no final dessa existência.
para se chegar a um ponto como esse, é porque realmente não existem mais condições de piorar. Na verdade, nós sabemos que existe, mas nós já chegamos no final, onde você pode ver aberrações como essas. Por outro lado, deixa eu explicar uma coisa para você, para que fique bem claro. O que está sendo, digamos assim, dentro do direito da liberdade de expressão, o que está sendo dito e falado aqui e de forma respeitosa criticada, não é o fato de você gostar de bonecas, não é o fato da sua criança, da sua criança ter uma boneca dentro de casa, não é isso, gente, pelo amor de Deus. O que está sendo criticado aqui é a prática que está sendo evidenciada nas últimas semanas, de pessoas que querem colocar ao mesmo nível de seres humanos que comem, bebem e respiram pedaços de borrachas que na verdade são bonecos. Essa é a verdadeira crítica dentro daquilo que eu estou te falando. É você equiparar um pedaço de borracha a seres humanos verdadeiros. Isso é inconcebível, mas se tem algo que nós podemos dizer nós vivemos até o período de ver aberrações como essas acontecendo. Por outro lado, você que talvez gosta de bonecas, você tem isso como arte, você coleciona aí na sua casa, realmente a verdade é que ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. O que não pode é comparar pedaços de borracha com seres humanos verdadeiros. Inclusive, eu tenho um outro vídeo aqui que eu quero mostrar para você possa perceber que a coisa é tão grave e talvez, quem sabe, daqui a alguns anos, eu peço a Deus que isso não aconteça, mas talvez, quem sabe, daqui a alguns anos, se não for parado esse processo, se esse processo não for interrompido, se essa aberração não for paralisada, talvez, quem sabe, amanhã você vai ter que disputar a fila do hospital, a fila do SUS, que nós já sabemos que está abarrotada de pessoas, abarrotada de gente que precisa de exames, que precisa de assistência básica, de assistência médica relacionada a tratamento de saúde, de questões graves. Talvez, quem sabe, amanhã essas pessoas vão ter que disputar na fila do SUS uma vaga com um boneco de borracha, um boneco de plástico. E aí, diante disso, eu te pergunto, é absurdo ou não é? Porque, inclusive, já existem experimentos que estão sendo feitos com esse tipo de objeto, porque é assim, essa é a única forma que nós podemos chamar. Já existem simulações com esse tipo de objeto em lugares de assistência médica. Quer ver? Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou mostrar um vídeo para você, preste atenção, olha só. Apenas para que você possa entender, essa mulher, ela está simulando, as imagens estão, infelizmente é assim que tem que ser, porque senão a plataforma vai travar, mas realmente essas imagens demonstram uma pessoa da área da saúde que está simulando o parto de um boneco de borracha, como se fosse um ser humano normal, como se fosse um bebê na barriga de uma mãe. Escute só, as imagens você não vai conseguir ver certinho, mas pelo som você vai ver. Tem a simulação, como se fosse uma placenta sendo cortada para fazer uma cesariana, Então, assim, a questão chegou em um grau de dificuldade que realmente é inconcebível, gente. É inconcebível. Quer ver? Continua vendo o vídeo. Olha que absurdo, olha que aberração. É porque não deu para você ver, mas se você pesquisar na internet você vai achar esse vídeo. Até cordão umbilical foi cortado aqui
dentro dessas imagens que eu mostrei para você. Então a coisa chegou num tal ponto que realmente, se você não tomar cuidado, se você não ficar em alerta, escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Se você realmente amanhã, você que está me acompanhando, você que tem uma criança, mais precisamente do sexo feminino, que brinca com bonecas e tal, se você não orientar a tua criança, amanhã a sociedade vai dizer para ela que aquilo é uma criança de verdade. As bonequinhas que existem dentro da tua casa, que você deu de presente para a tua criança, amanhã a sociedade pode vir a dizer que são crianças de verdade e que a tua filha eventualmente se tornou mãe daquela coleção de bonecas que ela tem. E aí, diante disso, eu te pergunto, aonde vai parar tudo isso? Aonde vai parar esses desvios de conduta que estão sendo aplaudidos pela sociedade moderna? Aonde é que vai parar essa situação? É algo realmente inconcebível, é complicado demais. Então fico alerta para você, gente. E a questão não para por aqui. Eu tenho uma outra, aqui agora que eu vou te mostrar uma reportagem. É uma reportagem que eu vou te mostrar aonde um casal, escute bem, um casal procurou uma profissional advogada para realmente entrar com processo judicial e dirimir a questão da guarda de um pedaço de borracha, de um pedaço de plástico, como se fosse realmente uma criança de verdade. Você entende o que eu estou te dizendo? Você pode pesquisar na internet, eu vou só te mostrar o áudio aqui para não termos problemas com a plataforma, mas as mídias de grande circulação, as TVs abertas já fizeram reportagem nesse sentido, e uma delas eu quero destacar aqui para poder te mostrar. Preste atenção, eu vou colocar somente o áudio para que você possa ouvir. Veja bem, eu vou colocar aqui e vai ficar mais prático para você entender. A nova moda do momento são os bebês reborn, né? Aqueles bonecos hiperrealistas que as pessoas estão tratando como filhos de verdade. Mas uma advogada recebeu um pedido inusitado: intermediar a guarda de um deles. Trata-se de uma baita encrenca judicial e é um tipo de ação inédito. A gente conversou com essa profissional que não esconde a preocupação com a insegurança jurídica. Reportagem para você. A advogada Suzana Ferreira tem um escritório. Eu vou pausar aqui a continuidade do vídeo só para trazer um raciocínio para você. Olha, para que você possa perceber como a questão é complexa. Não dá para ter abertura para questões como essas. Você que, talvez, quem sabe, já teve um processo judicial, você sabe da morosidade que é, da dificuldade que é para você conseguir, nos dias atuais, obter uma sentença judicial. Talvez você não saiba, mas eu milito na área da justiça e eu digo a você, existem causas, existem processos que eles se arrastam pelos tribunais no decorrer de 4, 5, 7, 8 anos para que essa causa possa chegar ao final. Só para que você possa compreender, eu tenho quase 10 anos de profissão na área da advocacia e existem processos que eu entrei lá no início da minha carreira e que até agora eles não foram finalizados. Então, é algo que se diz a respeito da justiça do Brasil e que é verdade. A justiça do Brasil, ela é morosa, ela é lenta, né? Tem as suas questões mais complicadas. Agora imagina você, talvez quem sabe que tem um processo de aposentadoria, você está esperando a tua aposentadoria por idade, por tempo de serviço, por invalidez que seja, está na fila aí, o teu processo está na fila há 4, 5, 6 anos. Imagina o teu processo relacionado à aposentadoria de uma vida inteira que você esperou, aguardou, o teu processo ter que competir na fila com uma questão como essa, relacionada à briga, à guarda de um pedaço de borracha, de um boneco de plástico que não respira, que não dorme, não come, apesar que o nível de manipulação é tão grande, mas tão grande, que já existem bonecos de borracha que come, que chora, que fala, talvez, quem sabe, faz tudo aquilo que um verdadeiro ser humano pode fazer, mas na verdade não passa de um processo ilusório, de uma questão relacionada ao emburrecimento da sociedade e que nós não sabemos onde vai parar.
Agora, olha a questão dessa advogada, preste sua atenção na sinuca de bico, conforme diz o ditado por aí, que ela foi colocada. Vamos continuar ouvindo. Especializado em direito digital, mas dia desses ela recebeu uma cliente querendo iniciar uma ação, digamos, inusitada e também inédita. Eu fui procurada por uma mãe de uma bebê reborn para regulamentar a situação da bebê reborn dela, porque ela constituiu uma família e a bebê reborn faz parte da família dela. Só que o relacionamento não deu certo e a outra parte insiste em conviver com a bebê reborn pelo apego emocional que teve nela. E no atendimento me foi dito que outra bebê reborn não solucionaria a questão pelo apego emocional que já tem na bebê. Suzana contou que ficou... Você está vendo aqui a questão, gente? O apego emocional. Apego emocional ao quê, pastor? A uma criança de verdade? Não, a um pedaço de borracha. A um pedaço de plástico maquiado, cheio de tinta, que está ocupando a posição que era para ser ocupada por uma criança de verdade. Assustada num primeiro momento, tentou sugerir a compra de uma nova boneca, mas o ex-companheiro dizia que já tinha apego emocional a que eles tinham comprado. A mulher disse que se ele quisesse ver o bebê reborn, deveria dividir os custos. Já o homem pedia acesso à administração da página da bebê no Instagram, que começou a ser monetizada. Obviamente, a demanda de regularização de guarda de um objeto não é legítimo para o judiciário, né? Não tem como regulamentar a guarda de uma boneca, que é um objeto. Mas a questão da rede social, sim, é uma questão legítima. Foi então que Suzana percebeu que poderia ajudar, mas não da maneira que a cliente queria. E aí eu entrei em contato de novo, explicando, né? Tentando ver se a gente conseguia reverter isso só para a parte da rede social. Suzana deve manter a ação para resolver a questão da conta do Instagram. O sucesso do perfil tem uma explicação simples. Os bebês reborn estão em alta atualmente, tanto que no Rio de Janeiro, um vereador sugeriu a criação do Dia da Cegonha Reborn para homenagear os artesãos e artesãs que produzem os bonecos. Nas lojas, crianças, mulheres e idosas se encantam. O trabalho de fabricação é minucioso e detalhista. Cada peça é única. Especialistas já concordaram que os bebês reborn... Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou repetir aquilo que já foi falado no decorrer dessa programação. Eu não estou criticando as pessoas que têm dentro de suas casas bonecas, crianças que gostam de brincar de boneca e tal. Não tem nada, não tem problema nenhum. Desde que, escute bem, desde que você traga a sua filha do sexo feminino, obviamente, desde que você traga a sua filha ou também o seu filho, porque existem bonecos em que meninos, crianças brincam, tanto meninas como meninos, desde que você traga o esclarecimento necessário, porque possivelmente, talvez, quem sabe, dali a pouco a sociedade vai começar a pregar e dizer que aquilo é verdade, que aquilo é realmente um ser humano. Então, você já precisa se precaver diante disso. Oriente, esclareça, diga para sua criança: olha, minha criança, isso aqui é um brinquedo, isso aqui não é de verdade, isso aqui não é um ser humano, isso aqui, esse pedaço de borracha, esse pedaço de plástico, diante do valor da vida humana, não tem nem comparação, né? Milhões de vezes você saciar a fome de uma criança do que realmente pegar uma comidinha artificial e enfiar a goela abaixo de um boneco de plástico como esse. Você entende o que eu estou te dizendo? Então, eu estou batendo aqui nessa tecla para que não se entenda no sentido de que se está demonizando uma questão que é cultural. Afinal de contas, eu, quando criança, eu brincava com os meus robozinhos de plástico, só que eu entendia que aquilo não passava de objetos. Eu entendia que aquilo não poderia se comparar ao valor de uma vida humana. Você entende o que eu estou te falando? Então, a grande problemática aqui é a equiparação desses tais objetos a um ser humano de verdade, o que não tem nenhum cabimento, né, gente? Mas vamos continuar ouvindo aqui o teor da reportagem. Podem fazer bem para a saúde mental. Até aí tudo bem, mas para a Suzana, querer torná-los uma questão jurídica é uma temeridade para a já sobrecarregada justiça brasileira. Que esse delírio social só vai para frente se o judiciário aceitar.
Essa é que é a verdade, gente. É delírio social. Como existem vários por aí. Como existem vários. Eu não preciso citar, mas você sabe do que eu estou falando. Delírios sociais existem vários. Agora vai daquilo que realmente vai ser idealizado pelas pessoas e, como diz o ditado, vamos ver se a moda pega. Provavelmente vai pegar, provavelmente existirão pessoas, talvez na sua cidade você vai lá na fila do mercado, você vai ver uma pessoa com um objeto desse no colo e realmente a situação é complicada, né? Então, assim, se começarmos a ter jurisprudência... Mas, obviamente, cada um faz da vida o que quer, cada um gasta o seu dinheiro como quer, né? Se você vira uma pessoa assim, com essa prática na rua, obviamente você não tem que falar nada, cada um é dono do seu próprio nariz, né? Conforme diz o ditado popular, mas o que eu estou dizendo a você é que não dá para realmente aceitar esse tipo de questão dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque caso contrário, esse delírio social vai tomar conta e tomar conta de seres humanos de verdade. Vai tomar conta realmente do lugar de pessoas que deveriam estar ali, deveriam existir ali naquele lugar, mas foi substituído por um pequeno pedaço de borracha. Relativizando a boneca como se fosse um bebê, um ser humano, com os direitos de um cidadão, aí a gente vai ver um boom desse problema. SBT News, o maior... Pois é, gente, esse é o grande X da questão. Agora fica aí para você a título de alerta. Eu tenho para mim que aí é uma opinião pessoal, dentro da liberdade segundo o qual eu estou garantido pela Constituição. É uma opinião pessoal e não estou impondo de forma impositiva a ninguém. Eu tenho para mim que isso faz parte do sistema maligno que está sendo implantado nos nossos dias. Esse delírio social, conforme disse na reportagem, faz parte de muitas das aberturas que serão criadas por esse sistema, né, para atrasar as pessoas, para ocupar as pessoas por intermédio do ilusionismo e automaticamente nenhuma delas terão tempo e espaço para se dedicar às coisas de Deus. Você imagina uma pessoa que estiver lidando com essa prática, com essa situação, você acha que ela vai ter espaço para ouvir sobre Deus na vida dela? Você acha que ela vai ter espaço para ouvir uma palavra, uma mensagem confrontando ela no real sentido de como está a alma, de como está realmente a vida espiritual, a comunhão, a intimidade com Deus? Você acha que uma pessoa que lidar com essas práticas vai ter realmente tempo para ouvir verdades espirituais para a vida dela? Não. Obviamente que não, porque isso faz parte de se tem algo, escute bem o que eu vou te dizer agora. Se tem algo que o mal, ele sabe, ele realmente investe nessa armadilha, realmente porque essa ferramenta traz muito resultado espiritual para a parte das trevas, se tem algo que o mal faz e pratica diariamente, é roubar o tempo das pessoas. Você sabia que nas instâncias celestiais, no mundo espiritual, em algumas situações, o maligno ele não quer ocasionar um prejuízo, talvez quem sabe na saúde, talvez quem sabe na vida econômica da pessoa, mas o simples fato de roubar o tempo já é de grande valia, porque o tempo roubado em que o ser humano poderia estar se dedicando a Deus, ele está se dedicando a processos ilusórios, como esses que eu estou te falando. E repito, eu não estou dizendo que você não pode ter um entretenimento, que você não pode realmente colecionar alguma coisa que você goste e tal. O que não pode é você chegar ao ponto do ilusionismo de achar que aquilo tem o mesmo valor de que uma vida humana. Essa é que é a realidade. Você está entendendo? Porque enquanto existem pessoas se dedicando a essa prática, existem outras que estão passando fome. Como essas do vídeo aqui, ó, que eu vou mostrar para você agora. Quer ver? Presta atenção. Como essas do vídeo que eu vou mostrar para você agora. É o segundo, relacionado aos trabalhos sociais que nós fazemos. Quer ver? Olha lá. Olha a quantidade de pessoas. Para pensar. Se essa criança que você está vendo aí, ó, essa criança que você está vendo aí,
Você acha que ela pode realmente ser comparada a um boneco de borracha? Tem alguma coisa a ver, gente? Tem alguma coisa a ver com boneco de borracha? Olha aí, olha essa imagem. Olha essa imagem dessa criança comendo, se alimentando por intermédio do alimento que nós enviamos. Então, assim, é algo que realmente é de cortar o coração. É de cortar o coração, porque enquanto as pessoas estão lidando com situações como essas, existem outras que estão passando por grandes necessidades. E você que nos acompanha diariamente, você sabe, você conhece a respeito da importância dos trabalhos sociais que nós desenvolvemos. Não só aqui no Brasil, mas também em Amatanda, que fica em Moçambique, na África. E lá nós realmente nos dedicamos aos trabalhos humanitários para alcançar pessoas de verdade. Como crianças, por exemplo, essa que você está vendo na imagem. É uma criança de verdade. É uma criança que chora, que sente dor. É uma criança realmente que tem as suas dificuldades reais dentro da realidade do país que sobrevive. Lá é uma região muito pobre, é uma região de pessoas necessitadas e carentes. Isso não tem nada a ver com um pedaço de plástico, isso não tem nada a ver com um pedaço de borracha, onde alguns seres humanos insistem em querer comparar a pessoas de verdade. Então, por isso eu digo a você que está me acompanhando, faça a tua parte, abra o seu coração, nos ajude, faça parte dos trabalhos, das causas de missões. Inclusive, o nosso suporte, a nossa equipe de moderação já está colocando aqui, já está fixando aqui embaixo do nosso vídeo, no chat ao vivo, você que está nos acompanhando, já está sendo fixado o endereço das contas de missões, onde você pode ajudar pessoas de verdade, pessoas que existem no plano material e também existem no plano espiritual. Você entende o que eu estou te falando? Então, eu digo a você, faça parte desse projeto. Talvez você não saiba, mas os trabalhos que nós fazemos alcançam basicamente na casa de 5.000 famílias. 5.000 famílias onde existem várias crianças, pessoas idosas. Lá na região de Amatanda, em Moçambique, na África, nós já construímos casas, existem imagens. Eu estou falando para você aqui, não é algo da boca para fora, não é conversa fiada como você vê em muitos canais por aí, muitas ONGs que levantam recursos milionários e no final das contas você não vê o resultado dos trabalhos. Aqui é diferente, você pode navegar no canal, nós temos centenas e centenas de vídeos mostrando os recursos chegando até a essas pessoas, em forma de alimentos, em forma de roupas, em forma de agasalho para o tempo do frio, em forma de tetos que foram construídos para que essas pessoas pudessem sair de verdadeiras choupanas, lugares inabitáveis. Então eu digo a você, faça parte desse trabalho, coloque a sua mão verdadeiramente sobre o seu coração e veja se vale a pena. Veja se vale a pena, porque isso aqui, gente, não é um hobby, como muitas pessoas que gostam dessa prática e que dizem que é uma espécie de arte, colecionar e etc e tal. Isso aqui não é realmente uma arte, isso aqui é algo que é verdade, acontece, não é algo ilusório, algo imaginário, não. O trabalho que nós fazemos é algo verdadeiro, é algo verídico. Nós temos imagens, nós temos comprovações. Então, eu digo a você, você que pode, nos ajude, envie os seus recursos, separa uma parte dos seus recursos, do seu ordenado e mensalmente destine à obra de missões. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro maior mandamento da Bíblia Sagrada, das Escrituras, é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando você realmente abre o seu coração e ajuda o teu próximo, essa é uma das formas que você utiliza para provar que você ama a Deus. Porque realmente quando você faz ao teu semelhante, a palavra diz que você está fazendo ao próprio Deus. Você entende o que eu estou te dizendo? Certa feita, Jesus disse aos seus seguidores e discípulos, ele disse mais ou menos em poucas palavras conforme eu vou te dizer: eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber. E os discípulos perguntaram: mas Senhor, quando foi que nós
nós fizemos isso? E Jesus respondeu dizendo: quando fizestes a um desses meus pequeninos. Então, você que ama a Deus acima de todas as coisas, ajude o teu próximo. E para arrematar esse assunto que eu estou te trazendo, o segundo maior mandamento qual é? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu digo a você, agora, no período da live que está sendo exibido, abra o seu coração, faça a sua contribuição. A nossa equipe de moderação já está aí trabalhando nessa causa, nessa missão, inclusive a nossa equipe de moderação. Você vê que tem várias pessoas que nos ajudam. Você acha que essas pessoas todas que estão aí trabalhando, postando, nos ajudando, você acha que elas estariam se fosse um trabalho furado? Se fosse um trabalho desonesto? É óbvio que não, gente. Existem pessoas que estão conosco, verdadeiramente vestem a camisa, realmente participam dessa obra porque sabem que acontece e acontece de verdade. Não é algo ilusório, não é algo realmente para roubar as pessoas ou passar alguém para trás. Então, eu digo a você, faça parte, seja agora no decorrer da live, ou posteriormente, ou na data de amanhã, envie suas contribuições, envie seus votos, ofertas, e eu tenho certeza, absolutamente, que o Espírito de Deus vai te recompensar de uma forma extraordinária, no nome de Jesus. Amém, gente? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Eu peço que o Espírito de Deus realmente alcance a sua casa, alcance a sua família. Em nome de Jesus, te guarde, te proteja, você, sua casa e toda a sua família, de todas as doutrinas do mal, de todos os enganos, de todos os costumes, práticas que não vêm do céu. Que Deus te livre, a você, a sua casa e toda a sua família, no nome de Jesus. Eu peço a você uma vez mais, encarecidamente, compartilhe esse vídeo, lança para frente nas páginas, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, deixa o like, o joinha para cima e com certeza esse alerta vai chegar para muitas pessoas e a bênção de Deus realmente ela estará se manifestando de uma forma extraordinária. Amém, gente? Deus abençoe a todos. Não vá embora ainda, eu quero realmente, antes de finalizar, deixar um vídeo, algumas imagens para você, imagens outras relacionadas aos trabalhos de missões que nós fazemos, na certeza de que Deus vai te abençoar. Domingo que vem às 22 horas nós estaremos juntos, você é nosso convidado especial, participa, vamos elevar a fé, vamos meditar nas Escrituras Sagradas. Eu tenho uma reflexão da parte de Deus para te passar e que vai abençoar o seu coração. Beijo na sua alma, fiquem todos na paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Verdadeiro milagre, não muda só o corpo. O verdadeiro milagre transforma o cenário. Milagres extraordinários se abrigam no amor de Deus. Com as mãos estendidas, não apenas pra orar, com os joelhos dobrados, não apenas voltar, mas pra ajudar, para servir, pra alimentar. Venha apoiar essa causa e seja um milagre na vida de alguém. Venha ajudar essa casa a levar